Olá a todos, o meu nome é Renato Rocha, bem-vindos às Teorias da Conspiração. Começo este podcast com uma confissão pessoal. Aqui há uns anos, numa altura particularmente negra e confusa da minha vida, dediquei várias madrugadas de insónia a ver palestras do David Icke. Quem não conhece o David Icke virá a conhecer, porque com certeza dedicaremos um episódio a ele. Mas o David Icke é basicamente um dos maiores teóricos da conspiração a nível mundial. Vende imensos livros, enche auditórios e popularizou a teoria dos reptilianos humanoides, que diz que há uma raça de extraterrestres que governa a Terra e os destinos da humanidade. E houve um momento, às 4 da manhã, depois de muita privação de sono e muitas horas mergulhado naquele universo alternativo, em que eu senti algo que me envergonha, mas que mudou um bocadinho a minha perspectiva sobre o mundo. Senti, ou melhor, tive a certeza que se quisesse, se escolhesse dar um pequenino salto de fé, se estivesse disposto a acreditar num sentido quase religioso, eu estava a centímetros de me tornar um daqueles tipos chatos nos jantares de amigos que diz: não, mas agora a sério, pá, o David Icke até diz umas coisas acertadas. Ou seja, eu que não me considero propriamente um imbecil iletrado, estive muito próximo da fronteira entre o juízo e a teoria da conspiração. E chegar a essa fronteira não é assim tão difícil. Ainda por cima porque teorias da conspiração hoje em dia estão por todo o lado. Todos nós já temos uma tia anti-vacinação, um primo que acredita que o 11 de setembro foi um inside job, e até é possível que um ouvinte partilhe comigo alguns momentos de diversão e de regabofe e de gozo ao falarmos em certas teorias da conspiração, mas, para seu choque, descubra que o episódio seguinte será dedicado a uma conspiração em que ele acredita e que, por isso, na sua visão, não merecia estar no mesmo saco com todas as outras. É que, tal como os acidentes de viação ou o mau hálito, vivemos com a reconfortante certeza de que acreditar numa teoria da conspiração é algo que acontece apenas aos outros. Qualquer pessoa de bom senso não se deixa cair nesses disparates. Mergulhamos neste universo paralelo apenas por desporto ou diversão, como quem assiste a um espetáculo de wrestling ou a uma partida de xadrez, podendo sempre desligar o computador quando as coisas começam a ficar demasiado confusas ou frustrantes. Por isso mesmo, todos nós sabemos, ainda que intuitivamente, quase que por osmose, através da sociedade, o que é uma teoria da conspiração. E pode parecer quase desnecessário perder tempo com definições. Só que precisamos de ter aqui um modelo qualquer, uma espécie de manual de sobrevivência. E portanto este primeiro episódio é isso mesmo, será um guia conceptual, talvez um pouco filosófico, mas também bastante prático, que nos permitirá, em episódios posteriores, mergulhar na maluquice sem perdermos completamente a cabeça. Para definir o que é uma teoria da conspiração, eu vou utilizar uma analogia na forma de um conto infantil que todos conhecemos das nossas infâncias, que é o Capuchinho Vermelho. Se bem se lembram, era uma vez um capuchinho vermelho que vivia com a mãe, e a mãe, certo dia, diz-lhe: olha, leva este cesto com bolinhos ou com fruta, ou lá o que é, à tua avózinha que vive do outro lado de uma floresta cheia de predadores. Lá vai o capuchinho vermelho e encontra-se com o lobo mau, consegue dar-lhe a volta e, eventualmente, consegue chegar à casa da avózinha. Só que o lobo chegou lá primeiro, comeu a avózinha e vestiu-se com as suas roupas, tomando o lugar da avó do capuchinho vermelho. O capuchinho dá-lhe o cesto com os bolinhos, mas desconfia que algo não está bem com a avózinha. E, portanto, segue-se uma espécie de interrogatório ou diálogo socrático no qual o capuchinho, pergunta a pergunta, desmascara o lobo até obrigá-lo a revelar-se. E, portanto, o que parecia uma inocente reformada é, na verdade, um perigoso predador. As teorias da conspiração têm exatamente esta estrutura. Há uma entidade maléfica, o lobo,
que se esconde atrás de uma máscara inocente, a avó, com o objetivo de enganar o capuchinho que somos todos nós. O lobo é a elite, o 1%, a sala fechada, o congresso secreto num hotel de 5 estrelas. Dependendo da teoria, podem ser satanistas, Illuminati, templários, maçons. A avózinha é a fachada, a máscara que o lobo utiliza para nos enganar. É o mainstream, o jornalismo convencional, as instituições académicas de conhecimento e os políticos e especialistas de várias áreas. E o capuchinho, podemos ser todos nós, mas vamos pensar aqui como sendo os teóricos da conspiração. São crianças que começam num estado de inocência, mas que se tornam adultas exatamente na medida em que, muito céticos e inteligentes e perspicazes, desmascaram pergunta a pergunta uma ilusão construída para os enganar e devorar. Todas as teorias da conspiração têm estes 3 elementos. Por exemplo, pensemos num capuchinho específico que é muito popular hoje em dia, os terraplanistas. O lobo será a elite, o mainstream científico que conhece, mas esconde a verdade sobre a forma da Terra. A avó, neste caso, vai desde os astronautas da NASA até às nossas professoras de geografia do secundário, já que todos parecem estar, lá está, em conspiração para nos vender a ideia de que a Terra não é plana, mas sim esférica. O pensamento conspiratório tem, por isso, certas características típicas. É manicaísta, colocando os teóricos da conspiração na minoria contra a opinião pública mainstream, que é, por definição, a maioria, e, portanto, coloca os teóricos numa espécie de posição tipo David e Golias, combatendo um inimigo terrível e enorme. Tem a tendência para ver padrões em todo o lado, ligando factos isolados ou eventos sem qualquer relação aparente. E tem também a tendência para ver tudo como resultado da intenção de alguém. Ou seja, o pensamento do teórico pega em facto X, pressupõe que é intencional e pergunta quem é que beneficiaria disto, quem é que ganha com isto. Obtemos assim o conhecido meme do senhor mal dormido a apontar para uma parede coberta de papéis e post-its interligados entre si por uma teia de linhas vermelhas. Mas há mais. O famoso confirmation bias, ou seja, a tendência que temos de procurar e atribuir maior importância àquilo que confirma uma crença que já temos, dedicando muito menos tempo, ou até nenhum, àquilo que a pode desafiar. Ou seja, e curiosamente e ironicamente, os teóricos que tanto se esforçam por se apresentar como céticos inveterados e pensadores independentes acabam, na verdade, por ser céticos em relação a absolutamente tudo, menos às suas próprias ideias. Mas as teorias da conspiração vão um passo ainda mais à frente. O filósofo Karl Popper introduziu, ali em meados do século XX, introduziu no discurso científico a ideia de falsificação. Podemos não conseguir provar que algo é verdadeiro, mas podemos, isso sim, demonstrar que é falso. Por exemplo, se eu disser que todos os terraplanistas são homens, seria difícil testar esta proposição, seria difícil fechar todos os terraplanistas do mundo no pavilhão atlântico e ir analisar caso a caso para ver se são todos homens. Mas esta afirmação pode ser falsificada de forma simples. Basta encontrar uma terraplanista do sexo feminino. A afirmação todos os terraplanistas são homens passa a estar errada. Ou seja, para o Popper, a validade de uma afirmação está exatamente na possibilidade de a podermos contrariar e, por isso, corrigir. O problema é que a maioria das teorias da conspiração não faz este tipo de afirmações falsificáveis, ou mesmo que as faça, dá um salto ainda maior. Esta é a característica simultaneamente mais perigosa, mas também mais divertida das teorias da conspiração. Tudo o que poderia falsificar a teoria é como que absorvido por ela, virado ao contrário, distorcido, reinterpretado, a fim de a confirmar. Voltemos à analogia do capuchinho vermelho.
Imaginemos que a avó é mesmo a avó do capuchinho, uma senhora reformada com 70 e tal anos, que vive na sua caminha, na sua casinha. Só que o capuchinho está perfeitamente convencido que o que tem à frente não é uma avózinha, mas sim um lobo de touca e camisa de noite. Como pode a avó demonstrar a sua identidade? Se a avó mostrar o BI ou um recibo da sua última ida à mercearia, o capuchinho dirá que o lobo lhe roubou a identidade. Se a avó argumentar que não tem mandíbulas de lobo, nem cauda, nem pelo, o capuchinho responderá que os lobos são perfeitamente capazes de recorrer a operações plásticas. E se a avó chamar a mãe do capuchinho para testemunhar a seu favor, o capuchinho dirá que a mãe está feita com o lobo, ou até que a própria mãe também ela é um predador. Se o capuchinho for um bom teórico da conspiração, nada do que a avó faça ou diga o pode fazer mudar de ideias. É por isso que podemos atirar para cima dos terraplanistas todos os giroscópios, satélites, fotografias espaciais ou medições empíricas, que eles muito dificilmente mudarão de ideias. Quanto mais tentamos argumentar contra a sua teoria, mais convencidos ficam da validade das suas convicções. O documentário da Netflix Behind the Curve, sobre a comunidade terraplanista americana, termina exatamente com uma situação destas. Há um grupo de terraplanistas que planifica uma experiência científica com um laser e uns postes, a fim de demonstrar que a Terra não tem curvatura e, portanto, é plana. Explicam-nos o que aconteceria se a experiência de facto demonstrasse que a Terra tem uma curvatura. E é por isso, com um misto de horror e desapontamento e também humilhação, que, ao colocarem em prática a sua experiência, obtêm o resultado que descreveram como impossível. Ver homens adultos a humilhar-se desta maneira perante as câmaras de um documentário da Netflix inspira-nos a uma estranha sensação de superioridade, de vitória sobre a estupidez, e confirmamos o que para nós é tão certo como a Terra ser esférica. Estes tipos são completamente palermas. Mas este é apenas um exemplo retirado de um documentário. Será que os teóricos obedecem a um perfil, tal como as teorias? De acordo com vários estudos e comparando com o resto da população, o teórico da conspiração médio tem tendência para ser do sexo masculino, solteiro ou divorciado, portanto muitas vezes vive sozinho ou não tem família, com um pequeno ou inexistente círculo social, menor nível de escolaridade e uma maior tendência para a paranoia, o narcisismo, a baixa autoestima e a desconfiança em relação a figuras ou organizações de autoridade. O teórico típico vive na perpétua antecipação neurótica, vive ansioso, tende para o catastrofismo e tem uma necessidade constante de simplificar o mundo para o tornar mais digerível. Além disso, e este é um ponto importante, confia muito mais no seu instinto e intuição pessoais do que nas estruturas tradicionais de conhecimento. Ora, antigamente era muito difícil para pessoas que por definição são isoladas e neuróticas e não se dão com outras, encontrarem-se e comunicarem entre si. Mas a internet veio facilitar este contacto, assim como expandir significativamente os mecanismos através dos quais estas ideias se espalham, tanto as más ideias como as boas. A ideia de que a Terra é plana tem, como é óbvio, milhares de anos. Mas a internet permitiu que grupos pequenos e isolados de pessoas, com uma menor resistência, digamos, à má informação, com menos anticorpos cognitivos, criassem uma espécie de bolhas cada vez maiores, dando a esta teoria da conspiração uma aparência de legitimidade. E quanto maior esta bolha, maior o seu raio de ação e de influência, e mais teóricos aprendizes conseguirá atrair. A seguir, o grupo cria uma espécie de dinâmica tribal de sobrevivência. De súbito podem falar uns com os outros sem precisar de contacto com ideias externas que os desafiem. De facto, muitos dos terraplanistas começam como céticos que tentam demonstrar que a Terra é esférica.
Armados com insuficiências científicas ou cognitivas de diversas espécies, ficam facilmente impressionados com os maus argumentos do outro lado e são, portanto, agarrados a uma dinâmica de grupo que os aceita e trata como céticos inteligentes, como pensadores fora da caixa, que não se deixam levar pelo rebanho. A partir daí, a identidade do teórico torna-se indissociável da crença e do resto do grupo. Encontrei a minha tribo, pertenço a ela, sou aceite, e algo que a ataque, ataca-me também a mim. É por isso que uma visita a um fórum de terraplanistas conduz sempre a uma discussão absurda. Mais uma vez, temos o fenómeno de que falámos há pouco sobre a falsificação se transformar em confirmação, mas desta vez num contexto psicológico. Quanto maior o desafio à crença à qual dediquei tanta energia, maior a sensação de ataque. E, além disso, reparem que admitir que estamos errados é extremamente difícil. Quem já defendeu com unhas e dentes uma ideia que veio a descobrir ser falsa, conhece aquele frio no estômago, o suor na testa, a sensação de humilhação profunda ao ter de dizer: olha, sabes que mais? Tinhas razão e eu estava errado. Nada do que acabei de dizer, portanto, será novidade para quem já tentou interagir com os teóricos da conspiração. No entanto, uma das coisas que eu gostaria de fazer neste podcast é desafiar um bocadinho a ideia de que eles não passam de uns loucos paranoicos, estúpidos e ignorantes. Todos nós, eu e até quem me está a ouvir, caem no mesmo tipo de falácias ou nos mesmos deslizes cognitivos. Eu não percebo nada de futebol e por isso vou sair da minha área de conforto, mas este exemplo parece-me útil. Imaginem o último minuto do Benfica Sporting. Um jogador do Benfica vai marcar, mas a sua progressão na grande área é interrompida por um jogador do Sporting que lhe prega uma grande rasteira. O estádio explode em gritos, ofensas e apupos. O penalti é marcado e o Benfica ganha. No dia seguinte podemos facilmente fazer um exercício, uma experiência. Tentar adivinhar qual a equipa das pessoas que dizem que o penalti foi bem marcado. Ou então, tentar adivinhar qual a equipa das pessoas que defende que não houve penalti nenhum. Estamos a lidar não com factos distintos, mas com a necessidade tribal, quase animalesca, de defender a todo o custo a equipa a que pertencemos. E se isto se aplica a algo tão aparentemente inconsequente como um jogo de futebol, pensem que se aplica também a polémicas partidárias, a discussões religiosas ou até a conflitos familiares. A nossa relação de fidelidade com uma equipa ou com um grupo torna-se mais importante do que qualquer compromisso que possamos ter com a verdade. E nenhum de nós é imune a estes instintos. Nenhum de nós aplica em tudo na vida o ceticismo e a clareza de espírito que exigimos aos teóricos da conspiração. E muitas vezes filtramos a realidade mediante as nossas preferências pessoais, ou de forma a justificar aquilo em que investimos muito do nosso tempo e energia. Este é um instinto humano que nos aproxima destes teóricos. Admiti-lo pode ser desconfortável, mas é essencial. Por isso, os teóricos da conspiração podem ser paranoicos, narcisistas, teimosos e até ignorantes em certos aspectos. Mas geralmente não é uma questão puramente de inteligência, de capacidades ou de conhecimentos. Diferentes conspirações sobre o 11 de setembro, por exemplo, são defendidas por estudantes universitários que fazem maus vídeos no YouTube, mas também por académicos, professores universitários, pilotos e até engenheiros. Além de não serem assim tão diferentes de nós, os teóricos da conspiração têm outro fator a seu favor, ou pelo menos outra circunstância abonatória. É que certas conspirações que hoje sabemos serem factos históricos começaram como teorias da conspiração, ou são tão absurdas e loucas quanto elas. Vou-vos dar 2 exemplos. O primeiro, o projeto MK-Ultra, tudo em maiúsculas. Foi uma iniciativa da CIA nas décadas de 50 e 60 e que procurava formas de controlar a mente humana.
recorrendo a drogas, hipnose, privação de sono e outras técnicas de condicionamento psicológico, centenas de profissionais utilizaram cidadãos inocentes em experiências que roçam o desumano. Aparentemente, os seus objetivos incluíam descobrir técnicas de telepatia e controle mental. Um dos projetos albergados dentro do MKUltra, e o meu favorito pessoal, é a Operation Midnight Climax, que em português será algo como Operação Clímax da Meia-Noite. Prostitutas contratadas pela CIA atraíam potenciais clientes insuspeitos até safe houses, casas seguras da CIA, onde eram drogados com LSD e observados por agentes e cientistas, obviamente sem o seu consentimento. E exemplos como estes há muitos, todos eles documentados. Outro exemplo, menos engraçado e um bocadinho mais assustador, é a Operação Northwood. Em 1962, em plena Guerra Fria, uma série de líderes militares e políticos do Departamento de Defesa americano apresentaram uma ideia ao presidente Kennedy. E se, propunham eles, provocássemos ou simulássemos uma série de atentados, ataques militares ou acidentes com vítimas mortais e culpássemos Fidel Castro e os cubanos? Isso poderia mudar a percepção do público americano e, quem sabe, justificar uma intervenção militar ou uma guerra. Os documentos oficiais disponíveis online parecem retirados de um blog conspiratório. Considerem esta maravilha uma de várias propostas do mesmo género. Um avião, pilotado por um militar sob identidade falsa, voaria sobre águas cubanas e daria sinal de estar a ser atacado por mísseis inimigos. A seguir, desligaria o rádio, simulando a sua queda e destruição, e voaria a baixa altitude para evitar os radares. Aterraria depois numa base americana, na qual o avião seria escondido e o piloto transportado de volta à Terra, adotando a sua identidade verdadeira. Em simultâneo, um submarino ou um navio americano aproximar-se-ia da costa cubana e espalharia peças de avião e vestígios de paraquedas destruídos. Felizmente, o presidente Kennedy, bem como o seu secretário da Defesa da altura, Robert McNamara, recusaram qualquer uma destas propostas. No entanto, só porque não aconteceu, isso não retira à Operação Northwood a sua importância, digamos, simbólica. Ela enquadra-se na tipologia de operação militar favorita dos teóricos da conspiração, a false flag, em português bandeira falsa, que consiste em simular um ataque ou atentado em solo nacional, culpando outro país a fim de obter qualquer vantagem na opinião pública ou na percepção do público. Muitos teóricos que acreditam que o 11 de setembro foi provocado pelo governo americano apontam para a Operação Northwood como um precedente indiscutível. Conspirações destas podem não validar teorias da conspiração posteriores, mas são o suficiente para mostrar que até o mais inacreditável é, no mínimo, possível. Isto não significa que seja uma questão de tempo até todas as teorias da conspiração ganharem estatuto histórico, mas aponta para um princípio inquietante. Lá porque uma conspiração nos parece ridícula, improvável ou tão louca que só podia ser inventada, não significa que isso seja um bom motivo para a ignorar. É possível que um acontecimento previsível não aconteça e um acontecimento imprevisível, ou que desafie todas as noções de probabilidade, corresponda ele sim à verdade. Só porque uma pessoa sugere algo que nos parece absurdo, não deve ser motivo por si só para lhe negarmos alguns minutos de atenção, muito menos para o silenciar. Corremos o risco de, sem querer e acidentalmente, fazer silenciar alguém que pode estar certo, ou pelo menos certo em alguma proporção. Dito de outra forma, o que é que acontece quando a verdade, por acidente, se parece com uma teoria da conspiração? O caso de Jeffrey Epstein é paradigmático. Muitas teorias da conspiração, como veremos em episódios posteriores, sugerem que nos bastidores do mundo existe uma elite de poderosos que se dedica,
entre outras coisas, à criação e manutenção de redes de pedofilia. Imaginem por isso o constrangimento de quem goza com estas teorias ao saber que um indivíduo milionário da alta finança, próximo de figuras do poder político e conhecido pelas suas viagens num jato privado chamado Lolita Express, conseguiu suicidar-se numa prisão de alta segurança sem poder contar toda a sua história. Portanto, das duas uma, ou tudo isto é um terrível mal-entendido, o que é possível, ou tropeçamos num acontecimento que parece corroborar uma percentagem ainda que microscópica de uma das mais absurdas teorias da conspiração da atualidade. E agora venham comigo dar outro salto ainda maior. E se as teorias da conspiração não forem factualmente verdadeiras, mas metafisicamente verdadeiras? Ou seja, quem já leu sobre mitologia sabe que os antigos encontravam nas histórias de deuses e heróis uma tentativa constante de explicar o mundo e as suas complexidades. No entanto, não houve nem um Cronos, nem um Minotauro, nem uma Medusa. São figuras ficcionais, mas que contêm em si alguns ecos de verdade. Não é preciso ter existido um indivíduo chamado Ícaro, que tenha efetivamente voado muito próximo do Sol e caído de uma grande altura, para percebermos que a sua história encerra uma verdade metafórica que não necessita de ser factualmente verdadeira. Voas demasiado perto do Sol e cairás. Que Ícaro seja um personagem ficcional não tira força à mensagem ou moral desta história, sendo o moral da história, a propósito, um conceito muito associado aos contos infantis, como o do Capuchinho, e no qual um universo ficcional esconde verdades universais. Por isso, e esta é outra premissa e se calhar provocação deste podcast, será que as teorias da conspiração são como que mitologias para o século XXI? Serão os seus teóricos, na verdade, grandes autores narrativos que procuram explicar o mundo recorrendo a complexas redes de personagens, ficções e relações de causa e efeito? Terão elas, escondidas debaixo de várias camadas de treta inventada, algo a dizer sobre como o mundo parece funcionar? Ou dito de outra maneira, o que nos dizem elas sobre as ansiedades, as preocupações, os medos, as incertezas de quem as constrói e defende? De que forma podem atrair tanta gente tão depressa, a não ser que toquem nas feridas certas? E se combatermos as teorias da conspiração como se fossem problemas e não sintomas de problemas, chegaremos a algum lado construtivo? Este podcast não pretende chegar a uma resposta conclusiva, mas pelo menos já definimos algumas das premissas desta nossa viagem. Não defenderemos as teorias da conspiração, nem nos preocuparemos em fazer o seu debunking, já há muito disso. Não trataremos os teóricos apenas e só como loucos paranoicos, a não ser quando se comportam como loucos paranoicos. E tentaremos olhar para as teorias da conspiração não apenas como mentiras, como vírus informativos, como uma espécie de glitch do Matrix na história da ciência e da política, mas sim como um fenómeno psicológico, como narrativas que são por si só interessantes e ricas, independentemente da sua relação com a verdade. Este podcast é, por isso, uma tentativa de aprofundar e brincar com estas ideias e conceitos sem grandes julgamentos morais. É um podcast sobre os bastidores da história, sobre a paranoia, sobre a neurose, sobre a psicologia humana e sobre como nem tudo o que é mentira é desprovido de verdade. No próximo episódio recuaremos até à Europa de 1789, que, se bem se lembram das vossas aulas de História do secundário, é a altura da Revolução Francesa. Foi mais ou menos nessa altura que nasceram as teorias da conspiração modernas. Por isso, falaremos de revoluções, decapitações, jacobinos, maçons, sociedades secretas, os Illuminati e abades paranoicos. Até à próxima!
Se gostaram deste podcast, por favor deixem uma classificação de 5 estrelas no iTunes e sugiram a amigos, familiares, colegas de trabalho, fãs de teorias da conspiração, teóricos das teorias da conspiração, etc.